E nós estamos quase no final desta série sobre a autoidentificação de Jesus. Como Jesus se identificou, como ele disse para nós que ele era. Jesus afirmou, por exemplo, que ele era a porta das ovelhas. Quem passar por essa porta terá a vida eterna. E para você seguir o caminho que ele também disse que era, você tem que, para seguir o caminho, tem que passar pela porta. Seguir o caminho, que também é a verdade, que também é a vida, e o caminho é o próprio Jesus. Qual o destino final do caminho? Que é a verdade? É a vida? Quem aqui não está em busca de vida? Essa semana mesmo ouvi uma moça, uma cantora, falando sobre aquela música do Gonzaguinha, a vida, meu irmão, o que é a vida e tal. E eu não sabia, essa música foi composta, segundo a filha do Gonzaguinha, ela foi composta por meio de cartas que ele pediu aos fãs que contribuíssem com a sua visão do que era a vida. E uma criança escreveu, a vida é sorvete, a vida é boa, a vida é alegria. E aí ele começa a música dele dizendo, fico com a resposta das crianças, né? É a vida, é a vida. Então, quem é que não quer viver? Justamente quando a pessoa perde o gosto pela vida, é um sinal claro de que há um problema ali, de que ela precisa de ajuda. Porque é a coisa mais natural no ser humano, é a sua ânsia por viver. E Jesus, plenamente consciente dessa realidade, principalmente no Evangelho de João, ele toda hora fazia a relação entre a sua identidade e a vida. Zoe, em grego, palavra que aparece 36 vezes no Evangelho de João. Somando as vezes que aparece nos outros 3 evangelhos, não chega nem a 18, a metade. Vida. Esse é o principal resumo da identidade de Jesus. Mas muitas pessoas se questionam, e recentemente eu vi no Instagram, tem um determinado, nem sei o nome, aparece lá, e eu fico vendo. Instagram, né? Então, é uma pessoa que vai para os campos das universidades para defender, né, o ponto de vista cristão da realidade. E é muito questionado, muito atacado, e é um cara com muita paciência, e faz a apologia do cristianismo de uma forma muito clara, ele tem um conhecimento bíblico fantástico. E uma das questões que mais apresentam para ele, nesses videozinhos que eu vejo, é a seguinte: por que vocês acham, vocês cristãos acham, que só vocês têm o caminho? Que só o seu caminho leva para Deus? E não é muita arrogância, não? Muitas vezes as pessoas dizem isso para ele. Afinal, existem diversos filósofos, diversos líderes religiosos. Vou citar aqui alguns para vocês. Confúcio. Confúcio existiu realmente, né? Há evidências históricas da existência desse filósofo chinês, século V ou VI antes de Cristo. Lá da China também, Lao Tse. Eu não sei se essa é a pronúncia. Desculpe, tá? Lao Tse. Autor de um livro chamado Tao Te Ching, O Caminho da Sabedoria e Virtude. O livro do caminho da sabedoria e virtude. Olha, caminho de novo. Ele apresenta nesse livro o Tao, que é a realidade última do universo. Uau! Cara, não é pouca coisa, né? E como não citar Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama, também conhecido como o Iluminado ou o Desperto, Buda, né, sei lá qual é o idioma, não é indiano não, é outra coisa que eles falam lá. Ele viveu no Nepal,
século IV antes de Cristo. Aliás, esse século V, IV, III antes de Cristo, foram séculos bem cheios de filósofos, né? Quase todas as grandes escolas filosóficas gregas também surgiram mais ou menos nessa época, né? Nós temos, por exemplo, pitagóricos, socráticos, platônicos, sofistas, estoicos, epicuristas, aristotélicos. Isso só para ficar em alguns, tem vários outros, né? O Google está lá para ajudar a gente a relacioná-los, né? Aliás, vocês sabiam que o budismo tem diferentes caminhos? E o nome é caminho mesmo, pequeno caminho ou caminho estreito, grande caminho, caminho amplo, né? Tem lá nesse idioma deles, Mahayana, caminho para muitos, ou Hinayana, caminho estreito para poucos. E aí desses diferentes caminhos surgem as diferentes escolas budistas, né? Como a Zen budista, é diferente. Cada uma delas tem o seu caminho. E a gente não pode se esquecer de Muhammad, também conhecido como Maomé. Já século VII depois de Cristo, fundou o islamismo, que é o caminho da submissão. Sabiam? Islam significa submissão, rendição. Islã é se render, é se submeter. E o islamismo é o caminho da submissão. Caminho da virtude, lá no livro do Tao Te Ching, Mahayana, caminho para muitos, Hinayana, caminho estreito, Islã, caminho da submissão. Gente, são muitos caminhos. Por que só Jesus é o caminho para a vida eterna com Deus? O que você responderia se te perguntassem isso? Para pensar um pouquinho. Por que seguir Jesus como o único caminho para a vida eterna com Deus? Para tentar te ajudar a responder essa pergunta, para você mesmo e para os outros, abra sua Bíblia no Evangelho de João, né? Estamos aqui falando dele o tempo inteiro. E nós leremos uma boa parte do capítulo 11. Leremos em parte. Se você precisar de uma Bíblia, peça ali atrás, o pessoal vai ajudar você. Não vou ler tudo, tá, gente? Vou saltar alguns versículos para ser mais dinâmico aqui. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Como assim? Por meio de uma doença, Deus vai ser glorificado? Para muita gente, isso pode ser um escândalo. Coisa parecida aconteceu com o cego de nascença, que os discípulos de Jesus perguntaram para ele: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E ele disse: nem ele nem seus pais. Ele é cego para a glória de Deus. E nós, tão ligados a nós mesmos, né? Eu me amo e não posso viver sem mim. Não gostamos de imaginar a possibilidade de que Deus, para a sua glória, possa permitir que passemos por momentos difíceis em nossas vidas. Nós não queremos aceitar isso. Nós queremos que o nosso Deus nos coloque dentro de uma redoma de vidro, né, de Kevlar, impenetrável a qualquer problema. Mas Jesus deixou muito claro que não era este o caminho dele. Pois ele disse: no mundo passareis por aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se estivermos no caminho, venceremos também. Jesus, versículo 5, amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto,
quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Estava onde? Onde é que ele estava? É só você ir um pouquinho para trás, João capítulo 10, houve a cura do cego, aí depois houve uma série de trocas entre Jesus e os judeus no pátio do templo. Várias dessas afirmações de Jesus que nós vimos aqui, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, foram todas elas apresentadas nesse momento de discussão de Jesus com os fariseus, lá de João capítulo 10, que temos visto aqui, e no final do capítulo está escrito que Jesus, para não ser apedrejado pelos judeus, por ter afirmado que ele e o Pai eram um, saiu de Jerusalém. E eles foram para o Rio Jordão, onde João Batista costumava batizar. E o mais interessante é que se você jogar no Google, você vai ver no mapa. Pede o mapa da Galileia e aparece lá, é um local turístico, local do batismo de Jesus. E aí você pode, graças a toda essa indústria turística ali da Terra Santa, você pode saber que esse local de batismo, para onde Jesus foi e onde chegou a ele a informação de que Lázaro estava doente, fica a cerca de 60 quilômetros de Jerusalém. Betânia, a cidade onde aquela família morava, Lázaro e suas irmãs, fica a menos de 2 quilômetros de Jerusalém. Então, 60 quilômetros de distância. É muito longe? Não, não é não. Se você no Google Maps coloca caminho andando, dá mais ou menos 12 horas. Cerca de 12 horas para você caminhar 60 quilômetros. Jesus ouviu que o amigo dele estava doente. E ele não foi correndo para curá-lo. Ele permaneceu naquele lugar, como vimos aqui no versículo 6, mais 2 dias. E aí no versículo 7, depois Jesus disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Sim, porque Jerusalém e Betânia ficam na Judéia. Os seus discípulos questionaram a sua decisão. Acabei de falar aqui, eles tiveram que sair de Jerusalém corridos. Vamos voltar para Jerusalém? Não, a gente não está indo para Jerusalém, está indo para Betânia, mas é do lado. O perigo é o mesmo. E aí Jesus deu uma resposta enigmática, que por si só já daria uma meditação sobre o tema, né? Versículos 9 a 11. A gente tem que andar durante o dia, que tem luz, porque de noite não tem luz, a gente vai tropeçar, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Isso fica para uma outra oportunidade. E depois dessa explicação enigmática, ele disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Versículo 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E, para o bem de vocês, estou contente de não ter estado lá, para que vocês creiam. Então vamos até ele, diz o texto. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Gente, chegou a notícia a Jesus. Vamos imaginar, poxa, Lázaro está doente, está muito doente. Avisa Jesus, o cara deve ter saído no gás. 12 horas depois chegou, Jesus, Lázaro está muito doente. Valeu. E 2 dias depois, Jesus ainda estava lá. Eu imagino que aquele mensageiro deve ter ficado chateado. O que adiantou ocorrer isso tudo? Eu gosto de me colocar no lugar dessas personagens bíblicas meio obscuras, entendeu? Ninguém sabe quem foi o mensageiro. Alguém foi. Alguém foi contar. E esse alguém viu que Jesus não fez nada. Como é que você se sente quando Jesus aparentemente não está fazendo nada?
Não fica chateado? Poxa, não está me ouvindo, não? Né? A gente não fica chateado? É natural. Qualquer um ficaria. 4 dias. Quando Jesus levantou para sair, foi quando ele disse para os discípulos: Lázaro dorme. Ah, você dormiu, está bem? Não, morreu. Morreu. Ele demorou 4 dias para chegar lá. Na verdade, ele já estava enterrado há 4 dias. Ninguém é enterrado no mesmo momento que morre. Pelo menos um dia de intervalo. Então, ele já tinha morrido há 5 dias, pelo menos. Gente, é uma caminhada de 12 horas. E ele demorou 5 dias para chegar lá. É ou não é para deixar todo mundo frustrado? Por que não chegou logo? Por que não veio por um caminho mais simples, mais fácil? Por que teve que dar uma volta? Porque é o que eu imagino que ele tenha feito. Ele deu uma volta, caminhando com seus discípulos, como o povo de Deus, dando voltas no deserto, e voltas, sem chegar a lugar nenhum. Mas Jesus chegou. Chegou lá, versículo 18. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria. Marta cria no poder de Jesus para impedir a morte, no poder de Jesus para curar qualquer enfermidade. E ela continua falando: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Não era isso que ela queria? E, no entanto, a resposta dela não foi um aleluia, ele vai ressuscitar, o Senhor vai ressuscitá-lo. Não. Ela entrou numa disputa teológica com Jesus. Parece até a mulher do poço, lá de Samaria, de João capítulo 3, que ficava discutindo com Jesus onde é que se adora a Deus, se é no monte tal, no monte tal. Está do lado de Jesus, está reconhecendo que ele tem o poder para fazer aquilo que é necessário na sua vida e fica discutindo teologia. Porque ela vai e responde para ele: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. No fundo, ela não acreditava. Depois de 4 dias no sepulcro, que o irmão dela pudesse ser ressuscitado. E muitos de nós, quando percebemos que o nosso sonho morreu faz tempo, a gente também perde a fé. A gente continua acreditando que Deus é poderoso para fazer tudo, mas aquele sonho não dá mais. Aquele sonho já está fedendo. E a gente não acredita mais que Deus possa fazer. Ou que Ele queira, não fez porque não quis. Não quis, Ele tem outras ideias, outros planos, a gente esquece. E espiritualiza a coisa. Na ressurreição do último dia, nós encontraremos, alcançaremos tudo aquilo que queríamos. Mas não é necessário espiritualizar dessa forma. A última palavra é sempre de Jesus. E você não precisa considerar o seu sonho, o seu alvo, o seu projeto, a sua vida mortos. Definitivamente mortos. Não precisa. Como veremos aqui. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, o título da mensagem de hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Perguntou Jesus para Marta. E aí eu pego o gancho e pergunto para você. Você crê nisso que Jesus acabou de declarar?
Traga para a sua vida isso. Eu vou repetir esse versículo para que você feche seus olhos agora. Ah, Leonardo, não fica com truque, não. Não é truque, é só para você se concentrar. E ouça a voz de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí eu repito a pergunta. Você crê nisso? Versículo 27, ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Ah, eu creio sim. Dá licencinha. Gente, era para chegar e eu creio, e ressuscita ele. Não, foi embora. Às vezes, chega diante do Senhor, cheio de fé, Senhor, faz isso por mim. E desiste. E larga de mão. Falamos que cremos, mas não vivemos como se crêssemos. Temos que parar para pensar nisso. Será que é isso que a gente está fazendo? Foi para casa e, chamando à parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Natural. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Falou a mesma coisa que Marta falou. A mesma coisa. Senhor, se estivesses caminhando comigo, meu sonho não teria morrido. Se estivesses caminhando comigo, os meus alvos não teriam morrido. Natural, todos nós cremos nisso. Todos nós que cremos no poder de Deus, cremos que se Deus quisesse, não teria acontecido aquilo que aconteceu. Seja lá o que for. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, todo mundo chorando, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde a colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles, e Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, em número de letras. Jesus chorou. Mas ele não sabia que aquilo que estava por acontecer seria para a glória de Deus? Sabia, mas ainda assim ele chorou. Quando o Senhor permite que você passe por um vale tenebroso, que você tenha uma perda que vai te custar muito caro, Ele está chorando com você. Porque o nosso Deus não é o Deus dos filósofos gregos, de Platão. O nosso Deus não é impassível. O nosso Deus tem sentimentos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Por isso que nós também temos sentimentos. Jesus chora por nós. Jesus chora por cada uma das milhares de pequenas vidas que são ceifadas a cada dia. Tem um filme muito barra pesada, não recomendo para qualquer um, tem que ter estômago para assistir. Não lembro do nome. É um filme em que um homem que se afirma endemoniado, para justificar os crimes que fez, um assassino em série, recebe a visita de um psiquiatra, que entrevista ele para tentar discernir se ele é louco ou se ele está
mentindo. E tem uma hora que aquele homem, afirmando estar possuído por um demônio, diz assim, sorrindo: pense como se sente o carpinteiro todas as vezes que arrancamos uma pequena vida da barriga da sua mãe. Gente, muito pesado. Muito pesado. Isso que a Bíblia nos mostra não é um Deus impassível. Não é um Deus que criou tudo, o relojoeiro cego, que deu corda na criação e foi cuidar da vida dele. Não. O nosso Deus é um Deus pessoal, que se preocupa com cada um de nós, com cada detalhe da nossa vida. A Bíblia diz que nenhum só fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão dele. Ah, mas isso é uma hipérbole. É uma hipérbole que representa um valor. Cada detalhe da nossa vida tem valor para Deus. Como cada detalhe da vida dos nossos filhos, nós, alguns aqui que são pais, sentem. O que meu filho, a minha filha está fazendo? Não tem valor para nós, que somos pais? E nós somos imperfeitos. Imaginem o nosso Pai celestial. Jesus chorou. Versículo 36, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles também disseram, ora, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? E aí vamos para a segunda parte dessa passagem de João capítulo 11. Jesus, a Sociedade Bíblica dá um spoiler, né? Jesus ressuscita Lázaro. Versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, a irmã do morto, lhe disse, Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Já ouviram falar de catalepsia? Catatonia? Catalepsia, eu imagino que algumas pessoas já tenham ouvido falar, né? É uma condição médica, fisiológica, normalmente transitória, em que o paciente apresenta uma incapacidade de se movimentar, os membros, ou todos, ou apenas a cabeça. Às vezes, fica incapaz de falar, se movimenta, mas não consegue falar. E, em alguns casos, afeta a respiração da pessoa. E ela passa a respirar tão lentamente que as pessoas acham que ela morreu. Lógico que se utilizarem equipamentos, né, para medir o pulso, o batimento cardíaco, vão ver que não está morta. Mas para muita gente parece que está. Se você jogar lá no Google, eu não trouxe as imagens aqui, que não são imagens muito agradáveis, mortos catalépticos, ou coisa do gênero. Você verá, lá na Itália, principalmente, tem uma determinada igreja ao lado de um cemitério, onde, quando tiveram que fazer uma obra lá e exumaram os corpos, encontraram vários corpos de pessoas mumificadas em posições de terror. A pessoa foi enterrada viva. Mas será que enterraram aquelas pessoas vivas de propósito? Provavelmente não. E aí tem uma lenda urbana que diz que na Idade Média as pessoas eram enterradas com um fiozinho no caixão, preso num sininho, para puxar o fiozinho e se acordasse do meio da noite lá. Isso é lenda urbana, isso não tinha não. Mas que tinha gente que tinha essa condição a ponto de ser dada como morta, isso é fato. Às vezes a gente está tão devagar que a pessoa fala, pô, parece até que está catatônico. É o mesmo nome, é a mesma condição. Só que tem um detalhe. Ninguém fica catatônico ou cataléptico por mais do que 4 dias. Não existe isso. Não há na literatura médica nenhum caso. A
pelo menos não que eu tenha conseguido encontrar, e eu procurei. Não há 4 dias no túmulo, esse realmente está morto. Tanto que a irmã dele disse, já cheira mal. Ou seja, o seu corpo já estava em decomposição. Será que isso é um impedimento para a ação de Deus? Vejamos então, versículo 40. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolvido num pano. E Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. E aí, repito, a fala de Jesus, do capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Somente Jesus demonstrou ter poder sobre a vida e a morte. Mas o que aconteceu com seu amigo Lázaro? Será que isso é o suficiente para considerarmos Jesus como verdadeiramente o único caminho para a vida eterna com Deus? O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Morreu. E digo mais para você, Jesus já tinha feito 2 outras ressurreições. Ele tinha ressuscitado a filha de Jairo, um principal da sinagoga, isso está lá em Lucas capítulo 8, versículo 40 a 56, ela tinha acabado de morrer. E ele diz, não morreu não, morreu não, está só dormindo. Menina, levanta. Menina, opa, levantou. Mas tinha acabado de morrer, podia ser catatonia. Mas ele também ressuscitou um rapaz que estava sendo levado para ser sepultado. Então, provavelmente, já estava morto há um dia, aproximadamente. E aí, Jesus se comovendo com a mãe do menino morto, mandou o garoto se levantar, o garoto levantou. Isso está em Lucas também. Cadê? Não coloquei. Mas também é Lucas capítulo 7, não coloquei os versículos aqui. 2 situações em que Jesus ressuscitou pessoas mortas. Mas elas morreram depois. Não há nenhuma informação de que Lázaro esteja entre nós. Pelo contrário, a tradição cristã diz que por conta daquele milagre de Jesus, os fariseus ficaram tão preocupados que decidiram que Jesus tinha que morrer. No finalzinho do capítulo 11, tem exatamente essa afirmação. O plano para matar Jesus. O capítulo 11 termina com os líderes religiosos da época tão assustados com a manifestação do poder de Deus em Cristo, em Jesus, que resolveram matá-lo. E Lázaro também. Porque ele era a prova viva do poder de Deus em Jesus. Ele tinha que morrer. Então está lá na palavra. Mas Jesus também morreu, olha só que coisa. Ele não era Deus? Era. Ainda é. Mas morreu. Mas não permaneceu morto. Ressuscitou. Nós cantamos aqui. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ressuscitou, mas não voltou a morrer como Lázaro. Nós não adoramos Lázaro, o ressuscitado, porque ele morreu. Nós adoramos Jesus porque ressuscitou e não morreu. Ele continua vivo e está ao lado do Pai. Nenhum dos outros caminhos que eu apresentei aqui para vocês no início dessa mensagem demonstraram ter esse poder. Onde está Confúcio? Onde está Confúcio? Você sabe onde ele está? Você participa de alguma live com ele? Você faz um Zoom com Buda? Participa de algum congresso com Maomé? Não.
Nenhuma dessas pessoas, por maiores que tenham sido, por mais importantes que sejam até hoje suas ideias, nenhuma delas ressuscitou. Nenhuma delas está viva até hoje. Então, esses outros caminhos não se comparam com aquele que disse ser o caminho, a verdade e a vida. Agora você já sabe dizer por que podemos confiar em Jesus como o caminho para a vida eterna com Deus. Mas algumas pessoas ainda diriam, mas Jesus realmente ressuscitou? Aí eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a ressurreição de Jesus. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho é que vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, ou seja, se não se apegarem à palavra que lhes preguei, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Não é possível um delírio coletivo de 500 pessoas. É possível várias pessoas serem enganadas a ponto de enxergar coisas que não existem. Mas 500 pessoas juntas? Não. Isso é impossível. Mas quem garante que Paulo estivesse falando a verdade ao afirmar que Jesus, depois de ressurreto, apareceu a mais de 500 pessoas? Porque ele complementa dizendo, a maioria das quais ainda vive. São 500 testemunhas, muitas das quais ainda vivas 20 e poucos anos depois. Embora alguns já tenham adormecido. Nós já sabemos aqui que dormir é morrer, né? Depois apareceu a Tiago, o irmão de Jesus, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. E quando Jesus apareceu a Paulo, então Saulo, ele já tinha ascendido aos céus. Mas ele é Deus. E ele vem e se manifesta quando ele quer. Como, por exemplo, quando se manifestou a João, lá na ilha de Patmos, e ditou o Apocalipse. Era o próprio Jesus ressurreto que apareceu ali para João. E Paulo então diz que ele era alguém que havia nascido fora do tempo. Além desse testemunho dado por Paulo, há também o testemunho da história. Porque muita gente chega e diz assim, os discípulos se organizaram, roubaram o corpo e começaram a dizer que Jesus tinha ressuscitado. Tudo bem, eles fizeram um conluio com 500 pessoas resolveram mentir juntas, mas ganharam o que com isso? Ficaram ricas? Se tornaram líderes de igrejas milionárias? Não. Quase todos os primeiros seguidores de Jesus, seus discípulos, morreram de morte violenta, justamente porque defendiam que Jesus era o Cristo, era Deus. Ninguém ganhou nada com isso, só martírio. Não tinha pilantragem aqui. Aliás, não lembro agora quem disse isso. Eu acho que foi o Milor Fernandes, que tinha umas frases fantásticas. Eu desconfio de todo idealista que
lucra com o seu ideal. Realmente, esses discípulos aqui não estavam lucrando nada com o ideal deles. Essa é uma das grandes provas históricas de que eles realmente acreditavam ter visto o Senhor ressurreto. E aí Paulo diz no versículo 17 ainda de 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E que frase é essa agora? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, ele conclui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Agora você já sabe como responder a qualquer pessoa que lhe pergunte o porquê de você acreditar que Jesus é o caminho. Porque ele ressuscitou e está vivo e reina ao lado do Pai. Jesus é o único caminho, porque Jesus é o único que pôde afirmar que é a ressurreição e a vida. Mas veja, o cristianismo, portanto, não é uma religião, muito menos uma filosofia. O cristianismo é Cristo, é Jesus morto pelos nossos pecados e ressuscitado por Deus ao terceiro dia. Como Paulo falou lá no início do capítulo 15 da primeira carta dele aos Coríntios. Esse é o extrato do Evangelho, o resumo máximo do Evangelho. Jesus morreu por você, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. E para concluir, Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós, segundo o que Paulo está dizendo aqui, estávamos mortos. Estávamos na sepultura, como Lázaro, mortos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre aqueles mortos-vivos, né, os zumbis que estão ao nosso redor, zumbis espirituais, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, tanto nos amou que enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, quando ainda estávamos na sepultura, Jesus veio, morreu por cada um de nós, e venceu a morte com a sua ressurreição. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí eu gostaria que lêssemos juntos os versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por isso que a salvação não é por mérito nosso, para que ninguém se glorie. Senhor, fiz isso em teu nome. Não te conheço. Não te conheço.
Senhor, eu sou um pecador. Lembra de Jesus contando isso? Eis que certa vez 2 homens foram a uma sinagoga e um deles, fariseu, batia no peito, dizendo, Senhor, fiz isso em teu nome, fiz aquele em teu nome. E o outro lá, escondido no fundo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E disse Jesus, qual dos dois saiu dali justificado? Aquele que se auto-justificou pelas suas obras ou aquele que reconheceu a sua dependência de Deus? É por isso que dizer que o cristianismo verdadeiro em Cristo é arrogante é um absurdo. Porque o verdadeiro cristianismo é a humildade plena, é o reconhecimento de que as nossas obras jamais nos dariam a salvação, a vida eterna. Jesus, portanto, é a ressurreição e a vida. E para terminar, uma palavra final do Cristo ressurreto, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Como eu disse, Jesus ressurreto não apareceu apenas a Paulo, Saulo ainda na época, apareceu também a João. E João caiu como morto diante de Jesus. Caiu como morto, porque viu a face de Deus. Ai de mim. A mesma reação lá de Isaías, quando foi levado à presença de Deus. Ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, vivo no meio de homens impuros, de lábios impuros. E o que respondeu Jesus para João? Não tenha medo. Vamos repetir isso? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, não aquele que viveu, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, da sepultura. As chaves da sepultura estão nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nele? O que está na sepultura em sua vida? O que morreu para você? Ou aparentemente morreu, já está até fedendo. O que é que está esperando por ouvir um chamado de Jesus para sair? Ou será que você mesmo está se sentindo meio que na sepultura? Eu acho que morri e não sei. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você.